Ai, eu aqui de novo, minha gente. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando agora pro final do nosso primeiro caderno, né, do nosso livro 1. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a República Brasileira, né? A gente já viu nas últimas duas aulas, nas últimas 2 semanas, que o Brasil ele passou por um processo de proclamação da República, mas que não houve uma participação popular, foi um movimento elitista, uma soma de fatores entre cafeicultores e militares, né, que se uniram ali para derrubar a monarquia, mas é que depois aí acabaram tretando, né? Então, no primeiro momento a gente teve um governo militar, depois um governo dos cafeicultores. Esse governo, por sua vez, ficou conhecido como a República do Café com Leite, né? Por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais vão ter hegemonia de poder, né, entre outras oligarquias, que a gente também já viu esse conceito, que vão controlar, né, outras oligarquias locais e que vão ficar se revezando no poder até a década de 30, que vão fazer um grande esquema, né, a nível federal, como a política dos governadores, a comissão de verificação da verdade, a nível regional também com os coronéis, que não eram coronéis, que não eram militares, né, que eram donos de fazenda, que apadrinhavam pessoas, que ameaçavam pessoas, que matavam pessoas, né? E que induziam pessoas a votarem em determinados candidatos. Fora todas as outras fraudes, né? Como votar 2 vezes, certidão de gente morta para votar, voto que não existe, enfim, né? Uma série de fraudes para garantir que essas pessoas se mantivessem no poder. E é óbvio, gente, essas pessoas, elas vão governar pra ela. Gente, eu tô linda. A luz tá bem na minha cara. Olha só, tá favorecendo muito. E eu fiz um protocolo de cabelo. Olha como meu cabelo tá sedoso. Tô linda, né? Beijo. Bom, vamos ao que interessa agora então, gente. Lá na apostila de vocês, na página 196 e na página 197, nós temos as imagens de abertura dos módulos, tá? Então, a gente tem ali na 196 primeiro a imagem de o anúncio de uma loja de roupa, né? É isso mesmo. E embaixo nós temos os seringueiros no Acre, no ano de 1911. Vocês estão vendo as imagens aqui do lado, né? Então já dá para perceber esse contraste gigante, né? Bom, você pode ter certeza que o seringueiro ele não vai ter condição de vestir roupas, né? Nem a mulher dele, né? As pessoas que trabalhavam nos seringais no norte não iam ter condições de vestir roupas como essas que são mostradas na imagem acima, né? Na outra página, na página 197, temos aí damas, né, mulheres, em um dos bares de uma exposição comemorativa na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1908, que tá aparecendo aqui para vocês. E, do outro lado, aqui, um cortiço na cidade do Rio de Janeiro, em 1904, tá? Gente, olha quanta gente tem nesse cortiço. Mano, era muito, muito comum que essas pessoas muito pobres se aglomerassem nesses locais. Às vezes dormiam, assim, ó, 8, 10 pessoas num quarto. Todas as pessoas do cortiço geralmente dividiam o mesmo banheiro, a mesma área de serviço. Então, vocês imaginam as condições de higiene, né? As condições de vida, né, dessas pessoas. Meu... olha, chega a me arrepiar, assim, só de pensar, né? E aí, gente, a primeira questão ali de abertura do módulo estabeleça uma relação entre esse conjunto de imagens e o título desse módulo, né? O título é Contrastes do Brasil Republicano. É isso, gente. É uma minoria que governa para si mesma, que são os cafeicultores, que vão investir em coisas para si, enquanto a maioria dos brasileiros, né, estava vivendo em situação de extrema pobreza e se ferrando, gente. A verdade é essa, tá? Aí a segunda. Na sua opinião, existe alguma relação entre coronelismo e o domínio das oligarquias na Primeira República? Com certeza, né, gente? O coronelismo, ele era uma forma de manter essas oligarquias no poder, né? E um garantia os interesses do outro, assim, a nível federal e a nível municipal, né? A nível de região. O que essas imagens informam? Informam justamente isso, que tinha um grupo pequeno de privilegiados usufruindo das coisas boas da vida, né? Das coisas maravilhosas que o dinheiro proporciona para as pessoas, enquanto outras, né,
enfim, mal tinham condição de comer, tá? Bom, pessoal, aí seguindo a apostila de vocês, aí na página 197 ainda, fala sobre a Belle Époque brasileira. Esse termo Belle Époque, a bela época, né, vem do francês, na época que Paris era a vitrine do mundo, né, era considerada a vitrine do mundo, um exemplo de cidade, tal luz e tal. O mundo, de forma geral, de 1870 até a Primeira Guerra Mundial, passava por um desenvolvimento que ele era fruto da Segunda Revolução Industrial. Então a gente vai ver ali a construção de estradas, de grandes navios para transporte, da própria energia elétrica, do telefone, né? Uma série de coisas que vão vir e que vão ser símbolo de progresso, de desenvolvimento, né? Mas lembrando que esse progresso, esse desenvolvimento, ele é às custas de destruição da natureza, de poluição, de exploração de muitas pessoas pobres, né? E concentração de renda nas mãos de poucas pessoas ricas, tá? Então isso aí a gente tem que ser crítico e entender o que faz parte desse processo de progresso, né? Às custas de quê? Às custas de quem? E o Brasil também vai viver esse momento, tá? A proclamação da República vai trazer esse lema: ordem e progresso, não é isso que tem na nossa bandeira? E ali do ano de 1889, que foi quando foi proclamada a República, até o ano de 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial, nós temos aí também a nossa Belle Époque, a Belle Époque brasileira. Seguindo a apostila de vocês, pessoal, diz o seguinte: uma nova capital federal, novas cidades, né? O Rio de Janeiro, ele tinha um prefeito na época, que era o Pereira Passos, que ele vai fazer um processo de reestruturação da capital. A capital do país naquele momento era o Rio de Janeiro. Gente, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos pensar lá naquela época, né, em 1808, quando a família real portuguesa foi para o Rio. A ida da família real portuguesa para o Rio fez, além de levar, né, muitos portugueses para lá, milhares de portugueses da corte que vieram com a família real, também causou uma superlotação na cidade de pessoas que vieram de outros cantos do país para tentar a vida ali. Essas pessoas, elas não vão ser acomodadas, né, dentro de uma infraestrutura adequada, né? Não vai ter saneamento, não vai ter moradia para elas, e elas vão se acumular nesses cortiços da imagem, como vocês viram antes. O que vai acontecer? Dentro desse lema de vamos derrubar tudo aquilo que é atrasado, vamos modernizar as cidades, né? Vamos trazer o progresso para o Brasil, né? Para aproximar essa ideia de república e tentar apagar a monarquia, aproximar a monarquia de atraso. Nós vamos ter um processo de reurbanização no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras, tá? No caso do Rio, eles vão derrubar todos os cortiços onde essas pessoas se acumulavam desde a época da colônia brasileira, né? Eles vão derrubar os cortiços para construir avenidas largas, teatros, para colocar postes de energia, enfim, para o bondinho passar, né? Aquele carrinho e tal, os automóveis, né? Que vão surgir depois. Gente, beleza. Mas e a galera que morava ali antes? Vocês acham que elas foram para onde? É aí, gente, que a gente tem. Né? É aí que nós temos, pessoal, a concentração das pessoas na periferia. E no caso do Rio de Janeiro, onde é que essas pessoas vão buscar abrigo? No morro, né? Então, um dos primeiros lugares de concentração ali foi o Morro da Favela. Favela é uma planta lá, como eles chamavam uma planta, por isso esse nome favela. Esse morro, ele passou a ser chamado depois de Morro da Providência, né? Diz ali no livro de vocês, tem uma foto da favela, essa foto que tá aparecendo aqui. Mas esse termo favela, ele acabou sendo utilizado aí para designar lugares com pouca infraestrutura, né? Outras capitais também vão passar por esse mesmo processo. Então, por exemplo, Belém e Manaus, que estavam passando pelo auge ali da extração do látex, né, da borracha, que correspondia aí a aproximadamente 25% das exportações brasileiras, também vão passar por esse processo. Então, ali em Manaus, gente, é impressionante. Eu tive ali, né, vocês sabem, nas férias, e é incrível, assim, o Teatro Amazonas é uma construção colossal.
Eu fico imaginando, mano, como é que no século XIX o povo botou uma floresta abaixo para construir uma capital e tudo aquilo que tem nela, sabe? Porque, gente, realmente, assim, ó, você tá no centro de Manaus, você tem a impressão de que você tá em outro país, é um negócio, é um bagulho muito louco, sabe? As avenidas bem largas, assim, as construções gigantes, sabe? É impressionante. Isso vai acontecer com outras capitais também, Salvador, Belém, enfim, né? Bom, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Porque esse contraste, ele vai gerar revolta. O pobre, ele não vai aguentar ver tudo isso, todas essas coisas e ficar calado, né? Então, nós vamos ter reações a toda essa desigualdade. Uma série de revoltas que vão acontecer tanto no campo quanto na cidade. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Essa aula vai ter 2 videozinhos. E é isto. Até depois, meus amores!